Principais medicamentos usados no tratamento da hipertensão arterial. Os objetivos primordiais do tratamento antihipertensivo são a redução da pressão arterial e do risco de desfechos cardiovasculares, como acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca, e também a redução da mortalidade associados à hipertensão arterial. A maioria dos pacientes hipertensos necessitará de fármacos em adição às modificações do estilo de vida para alcançar a meta pressórica. As recomendações de início de tratamento, com intervenções no estilo de vida e do tratamento farmacológico levam em consideração a pressão arterial, a idade e o risco cardiovascular do paciente. São 5 as principais classes de fármacos antihipertensivos: os diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 e beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores são úteis quando há certas condições clínicas específicas, como pós-infarto agudo do miocárdio e angina no peito, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, para o controle da frequência cardíaca e em mulheres com potencial de engravidar. Outras classes de fármacos, como os alfa-bloqueadores, os simpatolíticos de ação central, os antagonistas da aldosterona e os vasodilatadores diretos, não foram amplamente estudadas em ensaios clínicos e associam-se à maior taxa de eventos adversos. O mecanismo de ação dos diuréticos consiste na diminuição do volume circulante e consequente redução da resistência vascular periférica pelos efeitos natriuréticos do fármaco. Os principais efeitos adversos dos DIU são fraqueza, cãibras, hipovolemia e disfunção erétil. A hipopotassemia é o efeito metabólico mais comum e frequentemente acompanhada de hipomagnesemia, que pode provocar arritmias ventriculares, sobretudo a extrassistolia. A hipopotassemia também reduz a liberação de insulina, aumentando a intolerância à glicose e o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. O aumento do ácido úrico é um efeito quase universal dos diuréticos, podendo precipitar crises de gota nos indivíduos com predisposição. Os bloqueadores dos canais de cálcio bloqueiam os canais de cálcio na membrana das células musculares lisas das arteríolas, reduzem a disponibilidade de cálcio no interior das células, dificultando a contração muscular e, consequentemente, diminuem a resistência vascular periférica por vasodilatação. Os bloqueadores dos canais de cálcio são classificados em 2 tipos básicos, os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos, como amlodipino, nifedipino, felodipino e entre outros, exercem efeito vasodilatador predominante, com mínima interferência na frequência cardíaca e na função sistólica. Já os não dihidropiridínicos, como verapamila e diltiazem, têm menor efeito vasodilatador e agem na musculatura e no sistema de condução cardíacos. Por isso, reduzem a frequência cardíaca, exercem efeitos antiarrítmicos e podem deprimir a função sistólica. O mecanismo de ação do ZIECA é a inibição da enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2, que é vasoconstritora, e pela redução da degradação da bradicinina, que é vasodilatadora. Dentre os efeitos adversos estão a tosse seca, que é o principal, a redução inicial da filtração glomerular por vasodilatação das arteríolas eferentes, diminuindo a pressão de filtração glomerular, a hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, sobretudo nos diabéticos, e o seu uso é contraindicado na gravidez pelo risco de complicações fetais. Já os bloqueadores de receptores AT1 da angiotensina 2 têm como mecanismo de ação antagonizar a ação da angiotensina 2 pelo bloqueio dos seus receptores AT1, responsáveis pelas ações próprias da angiotensina 2, como vasoconstrição, estímulo da proliferação celular e da liberação de aldosterona. Os efeitos adversos são incomuns, sendo observado o exantema, que é uma irritação na pele, e de forma semelhante ao ZIECA, os BRA podem promover a redução inicial da filtração glomerular. Por fim, os beta-bloqueadores promovem a diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina, com a readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Eles podem ser diferenciados em 3 categorias de acordo com a seletividade para ligação aos receptores adrenérgicos: os não seletivos, que bloqueiam tanto receptores beta-1 quanto beta-2, os cardioseletivos, que bloqueiam preferencialmente os beta-1 adrenérgicos, e os com ação vasodilatadora, que manifestam-se por antagonismo ao receptor alfa-1.